Muito bem, meus amigos, vamos lá iniciando o nosso trabalho de hoje. Caminhos de Volta é o nosso livro, Espíritos Diversos, trazendo para nós aqui sempre valiosos ensinamentos através do Chico na psicografia. Nós vamos hoje iniciar o nosso trabalho com o item, com o texto número 29, a questão da caridade. E Emmanuel traz para nós uma mensagem titulada Mais Caridade. Muito bem, vamos a ele então. A introdução diz assim para nós: a questão da caridade. Nosso grupo comentava, antes da reunião, os problemas da caridade no mundo contemporâneo. Vários companheiros afirmavam que o progresso da economia afastaria a penúria da terra. Outros se reportavam a congresso recentemente realizado no exterior para resolver os problemas da fome. Em pleno assunto, fomos chamados às tarefas marcadas. O Evangelho segundo o Espiritismo nos deu a estudo o item 10 do capítulo 15. Após os comentários gerais, o nosso caro Emmanuel, analisando o tema, nos trouxe a página Mais Caridade. Bom dia, Eve. Então aqui, pessoal, só para a gente poder contextualizar, estávamos aqui então no final de 1974, eles comentavam então sobre os progressos, né, no mundo, o progresso da economia, falando sobre as mudanças que o mundo naquela época vinha vivendo, e a gente lembra que muitos dos temas que eram estudados naquela época, dentro daquele contexto que eles viviam, se encaixa perfeitamente nos tempos atuais que nós estamos vivendo. Hoje nós vemos também, por exemplo, assim como eles, né, impressionados que eles estavam de enviar, por exemplo, um foguete para a Lua 5 anos antes, em 69, nós estamos aqui hoje fazendo, né, uma ponte aérea, né, órbita terrestre e planeta Terra, né? Então, todos os dias, praticamente, a gente tem uma notícia de alguma coisa que foi ou de alguma coisa que veio do espaço, vendo com isso com muita naturalidade. Vemos a evolução, o progresso da tecnologia, das nossas ciências, né? Então, tudo isso são mudanças que realmente são atemporais, né? Cada época vai vivendo o seu momento de grandes mudanças, de grandes progressos, e cada uma dessas fases trazem para a humanidade uma impressão, né? Então, aqui nesse caso, eles estavam comentando, o progresso da economia faria com que a caridade não fosse mais necessária? Né? Bom dia, embaixador. Então, essa era uma pergunta. E eles fizeram, então, aqui fizeram um comentário a respeito de um congresso que foi realizado naquela época, né? Em 1974, a ONU realizou um congresso organizado pela FAO, né? A FAO é o órgão da ONU que trata da fome e da agricultura. Assim como nós temos, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, temos a OMC, a Organização Mundial do Comércio, temos a Unicef, dentre outros órgãos dentro da ONU, né? Então esse foi um tipo de reunião, de congresso que foi organizado a nível mundial para tratar dessa questão, né? Então eles falavam, bom, o progresso da economia vai fazer com que todas as pessoas tenham uma estrutura financeira para poder se sustentar. Esse tipo de congresso que trata das questões da fome e da agricultura, fazendo com que todos aqueles que participem desse congresso, envolvidos nessa causa, resolvessem os problemas da fome. Então ninguém mais ia ter fome, ninguém mais ia ter necessidade material. Baseado nisso, então, nesse raciocínio que eles estavam tendo, vai chegar um momento em que o nosso planeta não vai ter mais a necessidade do exercício da caridade pelo fato das necessidades materiais terem sido supridas. Em pleno assunto, como disse o Chico aqui, fomos chamados às tarefas marcadas. O Evangelho, então, deu o item 10 do capítulo 15 para reflexão. Vamos a ele. Aqui, então, nós estamos no capítulo 10, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E aqui depois, deixa eu pegar aqui,
E aqui depois no livro, no item número 10, Instruções dos Espíritos, o Espírito Paulo, o apóstolo, em 1860, enviou então lá em Paris mesmo, né, provavelmente na própria sociedade parisiense, essa mensagem. E aqui quando eu vi aqui a assinatura de Paulo de Tarso, né, de Paulo de Tarso, a gente começa a refletir, né, poxa vida, um espírito dessa envergadura, do trabalho que ele fez na sua época, se comunicava junto aos homens, trazendo toda a sua sabedoria, né? Então, assim, algo grandioso realmente acontecia na sociedade naquela época, né? Bom, ele trouxe, então, fora da caridade não há salvação. Esse foi o título que Kardec deu, então, a esse texto, e ele diz assim para nós. Agora a mensagem de Paulo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus pedirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então Paulo assina para nós, né? Uma belíssima mensagem essa. Ele vai trazendo para nós aqui, em cada passagem, ele vai trazendo um ensinamento, que é bem interessante, né? Quando ele coloca para nós aqui no início, só fazendo aqui uma rápida reflexão, antes de irmos para a mensagem de Emmanuel, quando ele diz assim para nós, que na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Então aqui ele coloca bem interessante, porque na terra, aqueles que vivem sob esse estandarte viverão em paz, porque exercitando a caridade, que nada mais é do que a soma de todas as virtudes que nós podemos vivenciar aqui no nosso mundo, isso nos traz paz, né? Traz a felicidade verdadeira do espírito. E depois ele arremete o nosso pensamento para o mundo espiritual.
Porque aqueles que já viveram a caridade já se acham diante do Senhor, na graça diante do Senhor. E ele coloca, então, assim, de uma forma bem bonita, quando ele diz assim, ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. Então, aqui no mundo, nós estamos vivendo a caridade nesse processo de construção, nesse processo de transformação que nós estamos vivendo. No mundo espiritual, é a colheita. Então, aqui nós plantamos, no plano espiritual nós colhemos. E lá, então, na fronte desses eleitos, que na verdade, os eleitos, na verdade, são aqueles que conquistaram esse espaço, trazem a marca da caridade na sua própria condição evolutiva. E aqui no mundo físico, está gravada no coração daqueles que estão construindo e chegarão no mundo espiritual nessa nova condição. Ele vai trazendo para nós também aqui num outro comentário, bonita essa passagem, né? Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Né? Então a gente lembra, né? Se o perfume, se os nossos pensamentos tivessem cheiro, se os nossos pensamentos tivessem odor, aqueles que exercitam a caridade exalariam naturalmente perfume em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que falam, naquilo que pensam, porque a caridade ela não é apenas realizada através das mãos, a caridade é através da fala, a caridade é através dos pensamentos e dos sentimentos. Então aqui ele mostra para nós que esse perfume da caridade espalham então aqueles que a vivenciam. Ele vai trazendo para nós também aqui, numa outra passagem, dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências da vivência da caridade, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Então a caridade por si só é uma bela definição, mas nós só vamos entender o seu verdadeiro sentido através do exercício contínuo, e através desse exercício contínuo nós entenderemos todas as suas aplicações, desde a caridade material até a caridade espiritual. E nós só teremos a possibilidade dessa compreensão através da vivência. Por isso não basta apenas nós conversarmos sobre caridade, acreditando que apenas conversando já será o suficiente para que a gente conquiste essa virtude. É necessário que nós então a compreendamos, e sendo a caridade, como eu comentei no início, o exercício de todas as virtudes, somente conhecendo todas as explicações que nós compreenderemos que todas as virtudes estão se desenvolvendo. Porque eu posso, por exemplo, realizar a caridade junto a uma pessoa que eu conheço, alguma pessoa da minha relação, com quem eu tenho uma afinidade. Eu estou exercitando a caridade com ela. Porém, se eu não vivenciar essa caridade com uma pessoa desconhecida, eu não serei capaz de exercer o espírito de fraternidade. Se eu não exercer a caridade em alguém que não apenas eu não conheço, mas alguém que me provoca um sentimento de antipatia, eu não sou capaz de desenvolver o sentimento de tolerância. Se por acaso eu não exercer a caridade diante de uma situação que exige de mim um sacrifício pessoal, eu não serei capaz de colocar exatamente o sacrifício como mais uma virtude. Então a gente vai vendo que são várias as aplicações. Algumas vezes a gente diz assim, olha, eu passei uma existência inteira realizando a caridade dentro do meu centro espírita. E nós acreditamos que essa jornada que nós fizemos, de anos, por exemplo, trabalhando dentro de um centro espírita, fazendo aquele trabalho de caridade, pode ser um trabalho assistencial, pode ser um trabalho mediúnico, enfim, exatamente, começamos a juntar todos esses arquétipos, todas essas situações que vão mostrando aspectos da nossa personalidade. Então, quando eu vivo, certamente durante muitos anos, sendo caridoso, por exemplo, o médium, certamente ali o trabalho que ele faz é um trabalho caritativo. Mas quando ele faz naquele dia, naquele horário, daquela forma, ele vai se aperfeiçoando nessa forma de exercitar a caridade. Mas essa forma é o suficiente para que ele conheça todos os aspectos dessa virtude, desse exercício? Lembrando que Jesus, por exemplo, ele tinha caridade para suportar as ofensas,
ele tinha caridade para cuidar de leprosos, ele tinha caridade para poder analisar aqueles que cometiam pecado dentro daquilo que a Bíblia trazia para nós. Então ele vai mostrando assim, diversas situações em que nós precisamos nos aprimorar. Por isso, quando ele coloca, para a gente ver como é profunda essa passagem, para nos dedicarmos, para entender nela o seu sentido profundo e as suas consequências, e nós mesmos descobrirmos todas as suas aplicações. Então, se nessa nossa jornada nós vivemos a mediunidade para aprender um tipo, é porque eu estou colocando mediunidade por causa do centro espírita, que é o que a gente faz naquele dia, naquele horário. Mas quando a gente pega outras pessoas que trabalham, por exemplo, no núcleo assistencial, pessoas que vão distribuir, por exemplo, comida na rua, pessoas que vão acolher pessoas passando fome, outros que vão trabalhar dessa ou daquela forma, e isso falando em assistencialismos. Quando nós falamos em caridade dentro de casa, na relação com as pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo, no nosso ambiente de trabalho, olha só, a caridade é se expandindo cada vez mais conforme a gente vai estimulando a nossa imaginação. Por isso, então, essa dedicação que ele coloca para nós, de entender o sentido profundo e as consequências disso, é o que vai fazer com que nós cresçamos. Avançando um pouco mais, ele traz para nós mais uma passagem aqui também de grande importância. Quando ele diz assim para nós: porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Virtude negativa, ele coloca numa virtude passiva. É aquela virtude que não produz. Não é uma virtude negativa, porque não existe você chamar, por exemplo, aquilo que nós entendemos como mal, como uma virtude negativa. Virtude é virtude. Ela é negativa quando ela é passiva e improdutiva. Porque muitos de nós dizemos, bom, eu estou tranquilo, eu sou uma pessoa do bem, eu não falo mal de ninguém e coisa e tal, eu fico quietinho. E aí então ele coloca para nós aqui exatamente: para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Muitas vezes nós nos julgamos pessoas boas simplesmente por não mexermos com a vida de ninguém, por não criticarmos ninguém. Tudo bem, eu estou quietinho minha. Mas essa virtude que eu tanto me coloco, no caso a virtude de uma atenção, é ativa quando eu vou enfrentar as situações para transformá-las de uma forma melhor, significa que eu tenho uma virtude que ela se encontra, é aquela virtrofiada, é aquela virtude que não se desenvolve, é aquela semente que não germina da forma como deveria, da forma como ela veio programada. Porque a semente, aquele pequeno elemento da natureza, que contém ali a potencialidade da vida, só é capaz de florescer quando nós colocamos numa terra, aguamos, adubamos, então ela cresce e dá frutos. Do contrário, ela é apenas uma semente dentro de um saquinho, virtude mofada. É aquela semente dentro de um saquinho que fica guardada na gaveta. Enquanto ela não se desenvolver, nós perceberemos que ela se encontra numa condição ainda negativa passiva. Quando ela se desenvolve, ela se torna de uma forma produtiva. Dudu colocou, né, trazer esse assunto de caridade é construir dentro de nós aprendizados profundos para primeiro entender o que me forma em torno da minha virtude, para levar ao próximo aquilo que eu gostaria de moldar dentro de mim. E se eu não faço a caridade comigo, como construirei valores para levar ao outro o que talvez eu não conseguisse trazer por mim? Né? E é exatamente isso. E quando a gente lembra, né, quando a gente fala sobre reforma íntima, é mais ou menos esse mesmo caminho também. Porque a reforma íntima, ela depende inicialmente da minha compreensão, de entender os conceitos do que são virtudes, do que são imperfeições, compreender os nomes, os termos, o significado, os exemplos. Isso eu estou me formando teoricamente. O segundo passo, então, eu faço uma revista dentro de mim para saber exatamente aquilo que eu tenho de positivo e de negativo, aquilo que eu tenho de virtudes e de imperfeições. Porque aí, então, quando eu conheço os conceitos, eu sou capaz de fazer uma busca em mim para um autoconhecimento. A caridade dentro da teoria, eu sei que eu tenho dentro de mim.
o egoísmo eu também tenho dentro de mim. O orgulho, eu sempre conheço o orgulho e agora eu sei que tem dentro de mim. E o terceiro passo vem exatamente a reforma íntima, a transformação. O exercício contínuo. E nessa mensagem, né, que o Dudu postou para nós aqui, fala exatamente sobre isso. Então eu começo, a caridade é comigo mesmo. O auto-perdão, né, e a resiliência, a capacidade que eu tenho de recomeçar diante das quedas, a paciência para aquilo que eu não consigo ainda transformar. E aí depois então eu sou capaz de viver isso, exteriorizando e aplicando isso no meu mundo prático. Né? Então tudo isso faz parte desse processo de aprendizado para todos nós. E aqui no final, Paulo então ele conclui falando para nós aqui sobre a vivência dos ensinamentos à luz do Espiritismo. E ele coloca algo muito importante, ele diz assim para nós, não é somente os que a possuem hajam de ser salvos. Ou seja, a luz do Espiritismo não é assim, fora do Espiritismo não há salvação, que ele está querendo dizer para nós. Mas ele diz para nós que o Espiritismo, através da sua filosofia, através da sua interpretação, considerando a realidade do espírito imortal e considerando a realidade do mundo espiritual, dos ensinamentos que chegam do mundo espiritual, isso facilita para nós a compreensão. E isso faz com que nós sejamos melhores cristãos. Não cristãos melhores. É diferente. Porque cristãos melhores dá a impressão de que nós somos melhores do que os outros. Mas faz com que nós sejamos melhores cristãos. Porque o ser cristão é aquele que vivencia puramente o ensinamento de Jesus. Quando nós nos tornamos melhores cristãos, significa que nós estamos aprendendo melhor esses ensinamentos. E quando nós colocamos que nós somos cristãos melhores, significa que os outros cristãos não o são. E aí nós estamos fazendo uma comparação, fruto do nosso orgulho. Então ele diz para nós que o Espiritismo para nós nos dá essa luz. E ele coloca a luz do Espiritismo porque é uma luz que ilumina, é uma luz que clareia aquilo que nós estamos aprendendo, dando para nós o melhor entendimento. E isso faz de nós melhores cristãos, porque aí já é uma questão de foro íntimo. Eu me considero um cristão por ser espírita, mas será que eu sou um bom cristão? Não importa se o outro é melhor ou pior, isso é uma questão dele, porque na verdade a nossa vida não é uma competitividade. Ela não vive em função da competitividade, para saber quem chega primeiro, para saber quem é melhor. Cada um de nós aqui está na sua própria jornada. A jornada do autoconhecimento, a jornada da sua busca interior, da sua iluminação. E no mundo espiritual nós sabemos que aquele que é menos é aquele que consegue mais. Quando ele fala, né, que os orgulhosos serão humilhados e os humildes serão exaltados. Os humilhados, no caso, não é nem humilde, porque tem uma diferença entre humildade e humilhação. A humildade é um estado de espírito. A humilhação é a dor que sente o orgulhoso. Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho de transformação interior, desenvolvendo essas virtudes, ao chegarmos no plano espiritual, com essa marca dos eleitos, como foi dito aqui por Paulo, nós queremos continuar fazendo mais ainda, principalmente tentando ajudar aqueles que não conseguiram. Então é muito diferente dessa ideia de felicidade que nós encontramos no mundo hoje, em que todos nós queremos ser felizes individualmente. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero ir em direção de Jesus, eu quero ir em direção do Senhor. Não adianta eu ir em direção dele sozinho. É uma jornada em que eu tenho que ir e levar o máximo de gente possível daquilo que eu puder ajudar. Isso que é mais importante para todos nós. A Angelina colocou, né, o ser caridoso muitas vezes não sabe que o é. As pessoas que os observam, né, é exatamente isso. Que os observam. Então, assim, porque quando a gente começa assim, olha, eu estou sendo caridoso. Hein? Na verdade, quem está me dizendo isso é meu orgulho. Né? E é uma tendência natural, porque enquanto nós estamos fazendo algo que foge da nossa natureza, como é, por exemplo, ser caridoso, porque a gente lembra sempre, né? A jornada do espírito humano é uma jornada muito longa. E no início da nossa jornada, nós trazemos ainda
valores primitivos que nós ainda vivíamos em fases anteriores, que era exatamente ali, né, o instinto selvagem, o instinto de sobrevivência, em que o egoísmo, né, quando a gente encontra, por exemplo, ao assistirmos a um documentário que fala sobre a vida animal, a gente vê que os animais eles sobrevivem pela força. Quando ele se vê ameaçado, ele reage. E nós somos assim. Então, a caridade para nós é algo que inicialmente foge da nossa natureza, embora todas essas virtudes estejam em estado latente na nossa personalidade. Porque nós somos construídos assim, nós somos criados assim. Naquela grande sopa divina de onde nós somos formados, esses ingredientes foram todos colocados na medida certa. Só que eles dependiam de um trabalho de desenvolvimento para que começasse a aflorar. Então, naquele início, nós sobrevivíamos. Passamos, então, a viver. E depois dessa vivência, aí, então, nós passamos, né, no estágio superior. Então, agora nós estamos começando a experimentar o sentimento de caridade, mas que depende ainda de um sacrifício de nossa parte. Porque o natural nosso, dado o nosso estado evolutivo, é egoísmo, orgulho e vaidade. Essa tríade faz parte, está muito presente na nossa personalidade. Então fazer a caridade para nós é quase que uma exceção. Para aqueles que já avançaram nesse processo evolutivo, a caridade já faz parte, já está incorporada. Então ele age com tanta naturalidade que ele nem percebe que isso é uma caridade. Porque para nós outros que estamos aqui agora, nessa fase evolutiva ainda, a caridade é algo extraordinário. Exatamente, Braz. Olha só que ponto que nós vivíamos naquela época. Porque era a nossa sobrevivência, quer dizer, você precisava encontrar um lugar para sobreviver, você precisava cuidar daquilo que te pertencia, da sua prole. Era algo instintivo para nós. E a caridade não, a caridade significa você dividir aquilo, que é parte da sua sobrevivência com alguém que também deseja sobreviver. Aí o mundo foi evoluindo, nós espiritualmente também fomos evoluindo, e chegamos nessa condição agora, em que agora a caridade, deixando de ser um sacrifício, se torna uma opção. Deixando de ser uma opção, ela se torna algo natural, modificando aquele estágio primitivo para um estágio mais evoluído. Então aquele que já vivencia a caridade de uma forma natural, ele não vê isso, olha, essa minha ação chama-se caridade. Ele fala, eu fiz o que eu tinha que fazer e pronto. Eu fiz o que o meu coração mandou fazer. Independente do nome que se dê. Mas para nós, quando nós olhamos de fora, a caridade é uma exceção. Não, eu faço parte de um grupo onde eu sou um voluntário, eu sou parte de um grupo de caridade, eu sou... Quer dizer, qual é o problema que você é? É mais ou menos aquilo que a gente encontra hoje na sociedade, quando passa num telejornal, eu acho muito engraçado isso, né? Um gari estava limpando a rua, ele achou uma carteira com dinheiro e devolveu para o dono. Isso virou notícia. Olha só que coisa espantosa. Ele achou uma coisa que não pertencia a ele e ele devolveu para o dono. Não é obrigação fazer isso, mas esse tipo de coisa para nós ainda chama atenção. Porque o egoísmo ainda é muito presente ainda na nossa personalidade. Bom dia, Marion. Então, quando a gente vê, né, quando a gente consegue desenvolver essas virtudes, elas vão se tornando natural para nós, aí então ela deixa de ter nome, ela simplesmente faz parte da nossa natureza. Bom, muito bem. Então vimos aqui rapidamente nessa passagem desse texto de Paulo de Tarso, Fora da Caridade não há salvação, né, esses pequenos pontos aqui que nós fomos notando, né, conforme a leitura foi se desenvolvendo. Mas, diante dos debates que eles faziam naquela época não, né, naquela reunião, Emmanuel então se manifesta trazendo a mensagem mais caridade. E ele diz assim, olha que interessante, né? Lembrando que todo esse debate surgiu porque eles analisavam então o progresso do mundo, reuniões que falavam sobre acabar com a fome no mundo, a tecnologia, a distribuição de rendas. Aí a pessoa perguntou, mas poxa vida, essa mudança no nosso mundo material será o suficiente para, ou melhor,
ela será capaz de acabar com a caridade? Aí então Emmanuel responda. Olha só como interessante. A primeira coisa que ele coloca na primeira frase. Não digas que a prosperidade material, só por si, afastaria do mundo o ministério da caridade. Não obstante o progresso tecnológico, que vai descobrindo novos processos de solução aos problemas do plano físico, a renovação planetária como que nos exige na Terra mais caridade, à vista dos novos necessitados que repontam hoje de todas as procedências. Deixa que o coração se interneça e vê-los-á sem dificuldade. Os que não se ajustaram aos impactos por vezes cruéis da evolução choram inibidos nas retaguardas. Os que se viram obrigados à repentina desvinculação dos entes queridos e sofrem aflitivas sensações de abandono. Os que não puderam compreender a transformação dos familiares, frequentemente chamados a experiências difíceis, e se marginalizam em desespero. Os que acreditaram em felicidades sem deveres e se encarceraram em sombrios cativeiros de espírito. Os que se amedrontaram perante os encargos da vida e se extraviaram no parque dos medicamentos de misericórdia que a divina providência reservou aos doentes graves. Os que se isolaram em trincheiras amoedadas, caindo em tédio e desalento. Os que foram entregues desde o berço à falsa liberdade, adormecendo em perigosos enganos e despertaram, sem qualquer defesa íntima, nos pesadelos de passadas reencarnações. Os que agonizam com todos os recursos da assistência remunerada, suspirando por algum apoio espiritual que os auxilie para a grande mudança. Os que converteram alegria e lazer em remorso e arrependimento. E aqueles outros muitos que não encontraram o valor da dificuldade e do sofrimento e armam-se contra si próprios nos labirintos da autodestruição. Não digas que o progresso possa realizar a supressão da caridade, porque em qualquer parte do universo, onde se destaque essa ou aquela necessidade da vida, a caridade surgirá sempre por presença de Deus. Emmanuel, então, aqui assina para nós. Então eu achei muito bacana essa mensagem dele, não pelo conteúdo em si, porque todas as mensagens são valiosas, mas pela forma como ele construiu e nos conduziu aqui pelo raciocínio. Quando ele coloca inicialmente que a prosperidade material não vai afastar do mundo o ministério da caridade. E depois ele coloca que o progresso tecnológico, que vai descobrindo novos processos de solução aos problemas do plano físico, não vai substituir a caridade no processo de renovação do nosso planeta, já que todos os dias surgem necessitados das mais variadas procedências. E essas procedências não são apenas procedências geográficas, mas procedências de caminhos de dor. E depois ele coloca assim para iniciar o nosso raciocínio, para que deixar que o nosso coração se interneça, porque somente assim nós seremos capazes de perceber essas dificuldades. E realmente, quando ele fala para deixar que o nosso coração se interneça, ele está dizendo para nós aquilo que Paulo de Tarso chamou a atenção, para que nós permitamos que as virtudes se desenvolvam dentro de nós. Porque, do contrário, a gente não vai ser capaz de ver nada de necessidade do mundo em termos de carências. Nós não veremos aquele que passa fome, porque muitas vezes a gente caminha por uma rua tropeçando em pessoas em necessidades e a gente não percebe. Porque as situações do nosso dia a dia muitas vezes se mistura com a nossa indiferença e, ao mesmo tempo, com o nosso fechamento para a nossa própria segurança, porque o instinto de sobrevivência ainda nos coloca assim.
Por exemplo, você está dirigindo o seu carro e você para no trânsito. Alguém se aproxima pedindo alguma coisa. Eu não penso se realmente ele está necessitando. Eu penso na ameaça que ele representa. Então a gente vai criando anticorpos, digamos assim, contra essas ameaças, só que esses anticorpos também acabam filtrando, muitas vezes, as reais necessidades das pessoas. Alguma pessoa que chega, me traz alguma observação, ou me mostra ali alguma situação que ela está vivenciando, eu não vejo porque eu não tenho ainda essa percepção. A gente vê, por exemplo, dois grandes modelos de virtude que o mundo vivenciou, Madre Teresa e Chico Xavier, por exemplo, que viveram em função da caridade. Eu coloquei, por exemplo, porque nós temos, claro, incontáveis, espíritos encarnados que dão para nós exemplos semelhantes, ou até melhores. Mas nós pegamos esses dois, que são esses dois mais conhecidos para nós. Aquela freirinha, que representa, dentro da sua pequenez física, toda a grandeza do espírito. E o Chico, aquele homem franzino, pequenininho, que também mostra toda a sua grandiosidade. Esses dois espíritos, quando conversavam com as pessoas, conversavam já sentindo o que elas precisavam, naquilo que elas demonstravam, naquilo que elas falavam, na expressão do olhar, enquanto muitas vezes para nós isso passa despercebido. É como se fosse aquele olhar treinado que nós vemos em alguns profissionais, que vêem detalhes em situações que nós não percebemos, porque eles estão treinados para isso. Eles estudaram tecnicamente, Então aquele médico, por exemplo, algo que me chama duas profissões que me despertam muita admiração. O pediatra e o veterinário. Porque o pediatra e o veterinário, eles conseguem ler naqueles serizinhos, pelos sintomas, pelas expressões, coisas que nós não vemos, já que eles não conseguem se expressar. Então, assim, eu pessoalmente tenho muita admiração. Quando ele pega aquela criança chorando, um médico, um pediatra, aquele bebezinho que chora, que esperneia, que faz isso e aquilo, ele consegue descobrir o que ele está sentindo. E o veterinário que pega aquele bichinho que não fala, que não consegue se expressar, e descobre o que ele está sentindo. Então, por que eles são capazes de fazer isso? Porque eles estão treinados. Eles estudaram para isso. E, claro, dentro desse estudo, desenvolveram também a sensibilidade para perceber tudo isso. Esses são dois casos profissionais, professor, são dois casos profissionais em que pessoas treinadas foram capazes de perceber esses detalhes. Mas quando nós falamos em caridade, é algo que não se aprende nos livros. É algo que a própria experiência de vida vai trazendo para eles. E aí, então, Madre Teresa e Chico são dois espíritos que, olhando para as pessoas, eles fazem uma leitura de quem são aqueles seres, o que eles estão sentindo, quais são as suas necessidades. Necessidades que vão além do material. São as necessidades do espírito, as necessidades do coração. Então, são sentidos que nós vamos desenvolvendo também através da vivência. Por isso, Paulo, naquela mensagem, disse para nós que nós precisamos conhecer as aplicações da caridade. E para isso, somente o trabalho contínuo. Dudu colocou para nós, temos tudo isso dentro da gente, não sabemos formatar da forma, acolher de forma linear esses frutos caridosos, que saberíamos usar e crescer sem ser percebido. Porque não há necessidade de se ver. Espera só um pouquinho. Espera que comer um pedacinho ali para mim. Não há necessidade de se ver através do que dou ou darei. Então, exatamente. Então, isso vai se tornando algo tão silencioso, algo tão discreto, que a gente nem percebe que faz mais. Bom dia, soldado. A Eve colocou, no caso da pediatria, ainda conta com a presença de uma mãe quase sempre enlouquecida, com o choro do filho, Pois é, geralmente, Eve, colocar ali um psicólogo junto com um pediatra, O psicólogo leva a mãe para o ladinho, e o pediatra cuida do filho. É mais ou menos por aí. Ainda tem essa capacidade de cuidar de tudo ao mesmo tempo, Então, o que Emmanuel colocou para nós aqui, então, como eu falei para vocês, aqui nesse trecho,
Eu estou fazendo esse comentário por causa disso que Emmanuel colocou. Deixa que o coração se te enterneça e veluzás sem dificuldade. Então, deixar que o coração se te enterneça é viver, né, esse sentimento de caridade, viver todas essas virtudes da melhor forma possível dentro das nossas condições. E conforme a gente vai apurando essas virtudes, o nosso olhar também começa a se modificar. E eu joguei pesado, né, quando eu coloquei Chico e Madre Teresa, né, porque eles estão ali tão distantes de nós em termos de evolução. Mas a gente poderia colocar, né, exemplos mais simples, percebendo que a forma de falar, a forma de agir, a forma de se relacionar, perceber aquilo que o outro precisa, e não apenas em termos materiais, porque aqui, como foi colocado para nós, por Emmanuel, que o progresso tecnológico, conforme ele vai avançando nas suas descobertas, tentando encontrar a solução dos problemas do mundo, a caridade vai continuar, porque a caridade ela não é uma aplicação apenas material, ela é uma aplicação moral. E é aqui que Emmanuel começa, então, a listar para nós as grandes necessidades do mundo. Eis aqui a grande diferença. Duda colocou, né, e aí coloco sempre o que Joana diz, né, toda virtude foi um dia de disciplina, exatamente. Né, então a disciplina e a prática. Né? Então disciplina com Joana e observar as aplicações através de Paulo. Né? O soldado lembrou ali também, bom dia soldado, né, que a tecnologia não é um meio, um fim. O debate aqui, soldado, ele começou porque naquela época, em 74, né, na reunião lá que o Chico fazia, eles observavam o progresso do mundo, o desenvolvimento da tecnologia, as descobertas, e eles perguntaram, será que um dia o mundo não vai mais precisar da caridade? Porque todos os problemas do mundo foram resolvidos? E aí Emmanuel, então, trouxe para nós diversas situações em que a caridade material não precisa se aplicar, mas a caridade moral. Então ele listou o seguinte para nós, vamos lá aqui. Ó. No primeiro ele colocou, os que não se ajustaram aos impactos por vezes cruéis da evolução e choram inibidos nas retaguardas. Aqueles que não acompanharam esses impactos, né, não se ajustaram, ou então não receberam os impactos da tecnologia, da evolução, e choram inibidos. Aqueles que se viram obrigados à desvinculação repentina dos entes queridos, ou seja, a perda de um ente querido. E essa perda de um ente querido, você pode ter a maior fortuna do mundo, a maior fortuna de todos os tempos. Essa fortuna não vai evitar que essa experiência bata a porta. E aí então vem aquela sensação de abandono e vem ali o sofrimento. Aqueles que não puderam compreender a transformação dos familiares e que são chamados a experiências difíceis e se marginalizam em desespero. Então aqui também, né, por mais que você tenha a sua fortuna, por mais que a sua vida material esteja completamente suprida, as transformações dos familiares dentro dos lares, gerando conflitos, encontrando as fraquezas do outro. Me recordo, né, tem até uma música, Pais e Filhos, da Legião Urbana, quando ele descreve assim, né, estátuas e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu, ele se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender. Ou seja, estátuas e cofres e paredes pintados, né, então mostra, descreve rapidamente aquele luxo daquele local, e mesmo assim um jovem se joga da janela, tomado pela angústia da vida. Então essas transformações encontram também dentro de um lar aquele filho que é um dependente químico, um marido, uma esposa, que traz uma imperfeição grave, muitas vezes um ambiente de intolerância, tudo isso vivendo dentro de um palácio. E aí coloca para nós aqui que são chamados a essas experiências difíceis e se marginalizam em desespero. A palavra marginalizar
que muitas vezes a gente acaba confundindo o seu sentido. Marginalizar significa que você sai do caminho normal e você fica à margem daquilo que vai acontecer. E esse marginalizar-se em desespero significa que você se isola sofrendo por causa de uma relação complicada com um ente querido, que traz ali questões de infidelidade, questões de dependências dos vícios, questões de um temperamento agressivo, muitas vezes uma indiferença. Enfim, gera dentro daquele palácio ou dentro daquele lar que traz ali toda o seu amparo material, o sofrimento entre as pessoas. Hermes colocou, parece que os problemas raramente são resolvidos, costumam ser minimizados, pois sempre ou quase sempre de um aparente resolvido surgem outros, né? Então, exatamente porque as mudanças na nossa personalidade não acontecem de uma hora para outra. Né? Tudo isso vai acontecendo de uma forma lenta. Então, quer dizer, se é lento, significa que nós não criamos ainda condições de resolver todas as nossas imperfeições. Se você resolve uma imperfeição, a outra que está sendo resolvida ainda vai falhar. Vai trazer para nós ainda as dificuldades. O soldado colocou, as pessoas muitas vezes estão em ambientes com distúrbios por um lado, e pelo outro se faz necessário paciência, que são virtudes, né? Caridade e compreensão. Então é através do exercício contínuo que nós vamos sempre colocando em prática tudo isso. Coloca também aqui para nós, né, que os que acreditaram em felicidade sem deveres e se encarceraram em sombrios cativeiros de espírito. Então é aquele que se coloca, olha, eu sou muito feliz vivendo a minha vida e a vida dos outros não me interessa. Só que nós estamos tão acostumados a entender essa ideia de que a vida dos outros não nos interessa, no sentido de nós não nos intrometermos na vida do outro. Mas muitas vezes o outro tem a necessidade da compreensão, e aí então vai exigir de nós uma presença para poder colaborar, para poder amparar, para poder auxiliar naquilo que ele precisa. E aí depois coloca para nós também aqui aqueles que se amedrontam perante os encargos da vida e se extraviam no parque dos medicamentos de misericórdia que a divina providência reservou aos doentes graves. Então, é aqueles que não suportaram o peso das experiências e acabam depois adentrando, né, na fuga. E aí nós vamos encontrar aqui, Emmanuel citou, por exemplo, né, quando ele coloca no parque dos medicamentos, que a misericórdia divina ofereceu para os doentes graves, não para aqueles que não precisam. E aí então nós vamos encontrar fugas das mais diversas. A fuga medicamentosa, a fuga no vício, a fuga do isolamento. Aqueles que se isolam ou se isolaram nas trincheiras amoedadas, caindo em tédio e desalento. Criaram em torno de si essa barreira criada pela riqueza, se tornando indiferente, sozinho, vivendo em tédio e desalento. E a gente vai dizer, mas o que ele está sofrendo é frescura, porque ele tem tudo o que precisa. Mas tem tudo o que precisa em que sentido? No material? Talvez. Mas no espiritual, certamente que não. E não estando equilibrado espiritualmente, nem os recursos materiais que ele possui serão bem aplicados dentro das suas necessidades. Outros que, entregues à falsa liberdade desde o berço, aquelas crianças, por exemplo, que foram criadas sem educação, sem a presença paterna, materna para poder orientar, no momento em que despertam, sem qualquer tipo de defesa moral, acabam vivendo depois os pesadelos de passadas reencarnações. Porque o espírito reencarna com o objetivo de se melhorar, de se transformar. E aqueles que cresceram, não, deixa ele fazer o que ele quer. Na verdade, ele não vai fazer o que quer. Ele vai continuar fazendo aquilo que ele sempre soube fazer. Aquilo que ele aprendeu a fazer. Aquilo que ele costumava fazer. E, portanto, ele vai reincidir no mesmo erro que ele cometeu anteriormente.
porque as suas tendências do passado, não sendo conduzidas adequadamente para a evolução pelos pais na existência atual, vai fazer com que ele volte a cometer os mesmos equívocos. Há aqueles, por exemplo, que agonizam com todos os recursos da assistência remunerada. Ou seja, ele sofre apesar de ter tudo materialmente ao seu lado, ou à sua volta. E ele suspira por algum apoio espiritual que os auxilie na grande mudança. Aqueles que converteram alegria e lazer em remorso e arrependimento, alegria e lazer, ou seja, o abuso. O abuso das facilidades, o abuso dos prazeres, que depois geram consequências trazendo remorso e arrependimento. E muitos outros, para finalizar aqui a lista de Emmanuel, aqueles outros muitos que não encontraram o valor da dificuldade e do sofrimento. E acham-se contra si próprios nos labirintos da autodestruição. Então, quer dizer, diante das dificuldades e do sofrimento, não aprenderam com a boa luta, a luta que desperta, a luta que desenvolve, a luta que fortalece. Ele, então, diante dessas dificuldades, ele se entrega e foge para a autodestruição. Enfim, vimos aqui que nada material resolve essas questões. Dudu colocou também, fugindo dos princípios designados ao melhor, e volta ao início, que foi o caso dessas crianças que não são educadas, não são dirigidas. Então nós vimos aqui, conforme Emmanuel coloca, que o mundo hoje não é o progresso material que vai determinar a nossa condição de felicidade, mas é o progresso moral. E para que o progresso moral possa se desenvolver, nós precisamos ser constantemente estimulados. E é para isso que a reencarnação chega. Foi bem interessante, nós tivemos um debate. Para quem teve a oportunidade de acompanhar o congresso do Espiritismo.net nesse fim de semana, houve um debate, numa roda de conversa, na verdade, entre alguns palestrantes, e dois deles falavam, sobre a questão do mundo material, o que é estarmos encarnados, as dificuldades da matéria, as restrições que o mundo material impõe para todos nós, a luta para a sobrevivência, coisa que no mundo espiritual não precisa. E aí um deles começou a listar exatamente os grandes desafios que o mundo material impõe para o espírito. E o outro palestrante, por sua vez, dando ali uma visão, uma perspectiva nova, ele comentou o seguinte, que o espírito, para evoluir, ele precisa encarnar. Porque através da reencarnação, através da encarnação, ele vai conseguir encontrar os recursos para desenvolver as suas virtudes. Aquilo que pode ser aparentemente uma limitação, vai ser para ele um instrumento de aperfeiçoamento, para que ele possa, dentro do círculo onde ele vive, dentro das tarefas que ele precisa realizar, ele vai receber estímulos para crescer. E aí então um colocou um lado, e depois o outro, que tinha comentado sobre as dificuldades da matéria, ele chamou atenção, ele falou assim, olha, ouvindo agora esse comentário, a gente acaba colocando na matéria sempre uma visão negativa, porque ela provoca no espírito, sem dúvida nenhuma, muitas restrições. Provoca ao espírito, muitas restrições. Mas, na verdade, ela oferece para o espírito muitos instrumentos. Porque ele estará, por exemplo, vinculado a uma família, que no caso são os laços consanguíneos, que são restrições da matéria, que o espírito nasce naquele meio, se desenvolve naquele meio, tendo que conviver com aquelas pessoas naquelas condições. Só que, na verdade, aquelas pessoas e aquelas condições são exatamente os recursos que o espírito precisa para crescer. Então, enquanto nós colocamos, nossa, mas o espírito vai reencarnar, encontrar naquela família, ficar preso naquele lugar, na verdade não, na verdade ele está concentrando a atenção dele para aquilo que realmente ele precisa, para se desenvolver intimamente, pessoalmente, individualmente, e para trabalhar no desenvolvimento do grupo onde ele está vinculado. Então, na verdade, o mundo material para nós é uma grande bênção,
Porque é aqui que nós somos estimulados e somos aqui, encontramos os recursos para desenvolver melhor ainda as nossas virtudes. Então o mundo espiritual traz ali características que vão desenvolver determinados aspectos. O mundo físico traz outras características que vão desenvolver determinados aspectos. Por isso estarmos nessa interação entre mundo físico e mundo espiritual permanentemente é o que vai sempre nos estimular nesse aprendizado. A Andréa colocou, né? Esse comentário também me chamou a atenção porque sempre tive esperança de ficar bastante tempo por lá. E já vi que tenho que voltar, e voltarmos bem ainda, Andréa. Porque o espírito que volta com um pensamento negativo, dizendo, ai meu Deus, eu vou ter que reencarnar. Na verdade, é graças a Deus que eu vou poder reencarnar. Porque é aqui que nós vamos aplicar tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo. A Angelina colocou lá em cima, assistiu a uma palestra sobre filosofia. A palestrante falou que o problema atual da nossa sociedade é o descaso com o próximo. É a falta de caridade, né, Angelina? Didima colocou, né, estimulados a ser, a sentir, a amar, a sensibilizar-se. Espera um pouquinho só. Espera aí que minha página subiu. Tá ali, ó, estimulados a ser, a sentir, a amar, a sensibilizar-se diante da dor dos outros, né? Esse é o caminho para inverter a realidade de hoje. E, na verdade, a gente pensa muito na matéria, mas, na verdade, a matéria é o cenário onde nós vamos interpretar, né, aqueles papéis, né, que nosso querido amigo Eduardo sempre lembra. Então, o cenário é a sua casa, o mundo material, você vai ter necessidade de se alimentar, o seu corpo vai adoecer, você vai ter que trabalhar para se sustentar, mas você está aprendendo a sentir, a ser, a amar, a se sensibilizar. Esse é o grande caminho para todos nós. O Dudu colocou aqui também, né? Educar é aprender. Aprender é se educar. Eu educado e educado eu renovo, renovado eu cresço, e crescido eu evoluo, evoluído eu subi, e do alto vejo tudo. Olha que legal, obrigado pela poesia. Né? Vou até ler de novo, olha que bacana. Vamos acompanhando, gente, olha só. Educar é aprender. Aprender é se educar. E educado eu renovo, renovado eu cresço, e crescido eu evoluo, evoluído eu subi, e do alto eu vejo tudo. Lembra que nós comentamos que, aqui, obrigado pela colaboração com a gente, que nós comentamos, aqui, deixa eu voltar aqui no texto de Emmanuel, quando ele coloca aqui em cima, logo no começo, deixa que o coração se te enterneça e vê-los-ás sem dificuldade. Ou seja, lá do alto nós vemos tudo. E esse do alto significa que nós estamos, então, exatamente fazendo com que o nosso coração se torne mais enternecido, se torne mais sensível, consiga perceber a dor do outro. Então, quer dizer, tudo isso vem para nós como grande aprendizado. O soldado lembrou aqui em cima, né? Para subir é preciso cuidar dos que estão embaixo. Porque quando sobe, né? Porque a ideia, né, aquilo que eu tinha comentado com vocês, a ideia de felicidade para nós é uma felicidade muito limitada. Né? É aquela ideia assim, olha, eu vou ao encontro de Deus porque eu vou ser feliz. E a gente nem imagina que aqueles que estão se aproximando cada vez mais de Deus, mais eles olham para trás. Em vez de nós olharmos de baixo para cima, pensando, eu tenho que alcançar Deus, aqueles que vão subindo vão olhando para baixo dizendo, eu tenho que trazer também aqueles que estão comigo. Então isso faz parte do nosso aprendizado. Meus amigos, é isso. A questão da caridade foi o tema que nós estudamos hoje, para ajudar aqui na nossa reflexão. Sim, sempre espiritualmente. E crescendo espiritualmente, ele vai aplicar isso materialmente e moralmente. Sempre. O Brás lembrou? Descobrir que ajudar a um necessitado, o anjo da guarda dele passa a ser nosso anjo da guarda também. Brás, me lembrei, eu sempre comento com vocês, né? Sempre não, mas já comentei com vocês, uma passagem da Dona Ivone, num dos livros, né, que nós estudamos dela, que ela dizia assim, né, que ela fazendo a caridade,
aqueles espíritos que são familiares daquela pessoa, né? Que são espíritos familiares a ela, passam também a se tornarem gratos por aqueles que fazem a caridade. Eu me lembro disso, está bem bacana, né? Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje, deixemos não. Se a gente deixar o coração apenas se enternecer, significa que nós estamos esperando que essa transformação aconteça sozinho. Mas trabalhemos para que o nosso coração se enterneça. Através desse exercício contínuo, como lembrou Paulo de Tarso, fazer com que a nossa virtude não seja uma virtude negativa, a virtude passiva, mas que ela se torne uma virtude ativa, positiva, para que nós caminhemos em busca das necessidades dos outros, porque aí nós estamos suprindo as nossas próprias necessidades. E é isso, meus amigos, encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. No nosso próximo encontro, nós trataremos do nosso tema problemas